estamos diante do trono do Senhor, gente. Talvez você não sinta nada com o seu corpo, talvez você não veja nada com os seus olhos, mas isso não ignora o fato de estarmos diante da presença do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto, por essa noite. Obrigada, Pai, por essa reunião que nós temos aqui essa noite. Nós participamos e estamos em um local, em uma nação, Pai, que isso pode acontecer. E nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, ouvirmos do Senhor, crescermos juntos contigo, Pai. Eu creio que essa noite o Senhor vai falar nos nossos corações aquilo que os nossos ouvidos não estavam entendendo ainda. Eu creio, Pai, que a Sua palavra vai trazer luz, a Sua palavra vai trazer clareza, a Sua palavra vai trazer ensinamento, Pai, para o nosso coração. Muito obrigada, Pai, por essa reunião que nós estamos tendo aqui. Pode parecer que é tudo muito natural, mas quanta coisa não acontece em um tempo como esse. Obrigada, Pai, porque eu creio que se alguém chegou aqui desanimado, cansado, oprimido, muito realmente abalado por coisas que estão acontecendo por aí, por fora, Pai, eu creio que nessa noite vão receber refrigério, força, energia, alegria, paz, consolo, Pai. Tudo isso nós temos diante do Senhor, diante do Seu trono, nos Seus braços de amor. Muito obrigada, Pai. Nós honramos ao Senhor, nós levantamos as nossas mãos. A gente não precisa de situações externas para levantarmos as nossas mãos. A gente não precisa de estímulos externos para levantarmos as nossas mãos. A gente, inclusive, nem precisa de música para levantarmos as nossas mãos. Nós simplesmente levantamos porque a única coisa que nós entendemos é que o Senhor é digno, completamente digno da nossa vida, do nosso prazer, da nossa reverência, Pai, é o Senhor. As nossas mãos levantadas é um sinônimo de rendição ao Senhor. Não, Pai, eu não preciso fazer nada diante do Senhor, eu simplesmente me rendo diante de Você. E por isso as minhas mãos são levantadas diante de Você. A Sua graça nos alcançou, o Seu amor, Pai, está nos cercando. A Sua bondade tem nos perseguido todos os dias. A Sua misericórdia, Pai, tem nos alcançado. A Sua vida em nós não nos deixa mal. Obrigada, Pai, por toda a obra que o Senhor tem feito em nós. E eu creio, Pai, que nessa noite nós conheceremos ainda mais um pouco. Mais fome, mais sede do Senhor será implantada em nosso coração. Experiências com o Senhor. Espírito Santo, que Você se revele essa noite. Esse é o nosso desejo, se revele diante de nós. Pode cantar essa música, por favor, Gustavo? Sejas meu universo, sejas tudo que sinto e o eu não preciso pedir para que você faça isso, é algo voluntário quando nós entendemos onde nós estamos. Fecha seus olhos, não olha para ninguém, nós estamos diante do Senhor agora. Brilha a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a Tua presença, o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a Tua presença, o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não se apresse em sentar. Não se apresse diante da presença do Senhor. Momentos como esse, o Senhor tem depositado refrigério no seu coração. Aquela pressão que você não estava conseguindo suportar, é esse momento que você recebe a graça, o poder de Deus. Não se apresse em querer sair, em querer falar com as pessoas. Não se apresse. Vamos estar, gente, diante da presença de Deus.
Eu sei que Ele mora em nós todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, quando a gente se sente bem ou quando a gente se sente mal, quando a gente acerta e quando a gente erra, Ele permanece em nós. Mas esse é o momento de provarmos da Sua presença manifesta. Que você seja o nosso universo, Senhor. Sejas tudo que sinto, que literalmente seja tudo em nós. Que não tenham prazeres no mundo, Pai, que sejam maiores que o prazer de Teu Senhor. Que não tenham sensações no mundo que ultrapassem a sensação que a gente tem por Você. Que Você seja tudo em nós, Pai. Que pessoas não sejam mais importantes. Que coisas não sejam mais importantes. Que situações naturais não sejam mais importantes, Pai, mas que o Senhor seja mais importante na nossa vida. Que a gente viva, Pai, de verdade com Você. Que a gente não só conheça de ouvir falar. Que a gente não só esteja aqui porque pessoas estão dizendo que é bom. Não, Pai, que a gente saiba que é bom. Que a gente prove da Sua bondade. Que a gente prove de quem Você é. Oh, meus irmãos, apenas feche seus olhos. Eu não sei, eu não estou nem olhando para você para ver como você está. Mas nós estamos em um momento tão agradável aqui. Se você não consegue fechar os seus olhos por uns momentos e realmente se conectar com o Senhor, eu não sei que tipo de crente você é. Fecha os seus olhos mesmo, se conecta diante de Deus. Não é de acordo com sentimento natural. Não é de acordo com visão natural. Não é de acordo com ouvidos naturais. Nós estamos falando de um Deus que é um espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração, ela flui de dentro de nós como rios. Como rios. Quero dar-te as palavras. Nós decidimos entrar no Seu rio, Senhor. Nós decidimos nos entregar diante de Você. Assim como a visão, Pai, de Ezequiel, existem passos e passos que nós vamos dando em rumo a Te conhecer. De primeiro, as águas, elas podem vir só até o tornozelo. Mas a gente não se contenta com isso. Mais um pouco a gente caminha e as águas elas vêm até os nossos joelhos. Mas ainda assim, por mais maravilhoso que seja, a gente não se contenta com isso. A gente quer andar mais um pouco e agora as águas estão batendo na nossa cintura. Mas ainda assim isso não é o suficiente, Pai. A gente decide andar mais um pouco e agora, levados pela correnteza, sem mais controle, nós decidimos nos entregar diante do Senhor. E agora as Suas águas nos conduzem. Nos levam, Pai, para mais próximo do Senhor, para mais próximo de quem Você é. As Suas águas literalmente nos arrastam, a correnteza nos leva. Para sair desse lugar tem que fazer força, mas a gente não quer sair. Nós mergulhamos, Pai, diante de Você, querendo conhecer o Seu coração, querendo conhecer quem Você é, Pai. Aquilo que Você faz por nós não pode ser maior de quem Você é na nossa vida. Mesmo que o Senhor realize os maiores milagres possíveis em nossas vidas, ainda assim, o nosso desejo estará no Seu coração. Ainda assim, o nosso desejo estará em Te conhecer mais, em Te ouvir mais, em ter maior relacionamento, Pai, porque daqui a pouquinho, não vai demorar mais, Jesus volta para nos buscar e a vida eterna consiste em conhecer ao Senhor. E esse será o nosso maior prazer, Pai, sem medo, sem mágoa, sem pecado, sem dor, sem lamento. Nós estaremos diante da Sua presença por toda a eternidade. Adoraremos ao Senhor por toda a eternidade, mas não só lá. Aqui também a gente decide fazer isso. Que Você seja o nosso universo. Canta mais uma vez só o refrão para a gente finalizar esse momento. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela
que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Você pode se sentar. Gente, o desejo de Deus é que a gente anseie por momentos como esses. O desejo de Deus é que a gente prove momentos desses, não só aqui na igreja. Não só aqui onde é mais confortável. Mas na tua casa, no teu quarto, você fecha a porta do teu quarto e ora ao seu Pai como Jesus disse que te vê em secreto. Ele vê o seu coração e o desejo dele é que você veja o coração dele. Ele te conhece, mas o desejo dele é que que você conheça ele. Esse é o desejo do nosso Senhor, e por mais que você veja um momento como esse, que você não sabe nem muito o que fazer, que você talvez nem tenha experiências em tempos assim, mas é assim mesmo, como crianças recém-nascidas a gente vai crescendo, vai aprendendo. Primeiro começa a engatinhar, na verdade antes de engatinhar não consegue nem ficar de bruço, para começar, não é assim? Cadê a mãe aqui? Quando um bebê recém-nascido ele nasce, ele não sabe de nada, ele só sabe que ele quer o leite, não é assim? E fica desesperado por isso. Que nós possamos estar primeiramente desesperados por nosso leite, que é a palavra, o nosso alimento. E aos poucos aquele bebê vai se desenvolvendo e a médica fala, chegou o momento de você botar ele de bruço, para que agora os músculos do corpo do neném sejam desenvolvidos. E geralmente bebês recém-nascidos que eu já vi não gostam de ficar de bruço, não é assim? Eles lutam para não ficar naquele momento porque é desconfortável. Machuca, para eles é muito mais fácil ficar de barriga para cima, lá, de boa, sem ter que desenvolver nada. Mas a mãe e o pai colocam, vai meu filho, você tem que ficar pelo menos 10 minutos assim. Depois vai aumentando aquilo. E o bebê no início que chora e acha ruim, ele vai aprendendo a se desenvolver. Gente, eu não estou falando de criança aqui não, você está entendendo? Estou falando de mim, de você. A gente vai aprendendo a se desenvolver no Senhor. E daqui a pouco aquela criança, ela começa a querer se locomover. Ela começa a se arrastar, não é assim? Não consegue nem engatinhar ainda. Mas daqui a pouco, por causa dos músculos sendo desenvolvidos, e ela sem entender muita coisa, mas ela começa a engatinhar. E passa mais um tempo, daqui a pouco ela começa a andar. E você acha que ela nasceu sabendo disso tudo? Não, ela cresceu no conhecimento, ela se desenvolveu. O leite dela sempre esteve todos os dias na boca dela. E esse leite, juntamente com outras coisas, foram fazendo esse bebê se desenvolver, crescer, passar da idade de criança, agora chega a adolescência, depois a juventude, depois chega como um adulto. E isso tudo é um crescimento. Você acha que Deus criou essa ideia do nada? Assim, gente, sinceramente, eu fico pensando, às vezes, com a cabeça de Deus, porque às vezes eu acho que eu sei mais que Deus. Não sei você. Mas eu tenho quase certeza que todo mundo aqui, às vezes, em algum momento da vida, acha que sabe mais que Deus. E eu fico pensando, pra que a gente nasce recém-nascido? Tanto tempo da vida. Gente, pensa Jesus. Eu fico pensando, Jesus, se já tivesse nascido grande, ele teria 33 anos fazendo tudo que ele deveria ter feito. Mas não. Ele teve que crescer, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que se reconhecer quem ele era. Para que isso tudo? Porque Deus, ele entende o processo. Ele entende a importância desse processo de crescimento. E assim também é, gente, com qualquer outra coisa na vida. Se naturalmente falando é assim, que a gente cresce e se desenvolve, também é assim com qualquer outra coisa na vida. A gente vai crescendo e se desenvolvendo. Então, como eu disse, se você está aqui e você nem sabia o que fazer aqui nesse momento, fechava os olhos, mas não se conectava, isso você pode ir aprendendo aos poucos. O Senhor vai te mostrando o caminho da vida. Amém, gente? A gente vai se aproximando dEle, desejo por Ele. Esse é o ingrediente. Desejo pelo Senhor. Isso vai fazer com que a gente cresça em Deus. Isso vai fazer que em momentos como esse a gente não queira nem parar. A gente ficou 10 minutos aqui. Talvez uns perceberam cada segundo como foi demorado, querendo logo sentar. Outros fecharam seus olhos, se conectaram e pensaram, 10 minutos? Por mim ficava mais.
Não é assim? E nós estamos aqui em um público diversificado. Pessoas que não sabem muito bem ainda lidar com isso, pessoas que já sabem. Mas todos nós estamos sendo conduzidos em amor ao Senhor, em desejo ao Senhor. E nessa noite, gente, Ele tem algo para derramar no nosso coração. Na verdade, Ele já está derramando, não é assim? E nós vamos falar hoje sobre o tema, sobre o livro, na verdade, chamado O Temor do Senhor. Você está sabendo que hoje era esse tema? Está todo mundo sabendo? Quem é que já leu esse livro antes, em algum momento da vida? Levanta a mão. 1, 2, 3 pessoas. Quem aqui agora está lendo esse livro? Eu sei que o livro não chegou ainda, né? Mas tem algumas pessoas que já estão lendo. Algumas pessoas aqui estão lendo, não consegui contar. Mas pelo que eu vi, a grande maioria nunca nem teve contato com esse livro, não é assim? Deixa eu ver você que nunca viu, nunca teve contato com esse livro. Levanta a mão aí. É, a grande maioria. E eu sei que esse livro vai chegar já já, se você fez a sua encomenda, para que você leia. Se você não fez sua encomenda ainda e você não pode comprar, pega com alguém emprestado, dá seu jeito, porque esse livro, gente, eu assim, sinceramente, eu não sei o que eu digo dele. É o meu livro favorito da vida. É um livro que eu já li mais 5 vezes e toda vez que eu leio eu quero chorar mais 50 milhões de vezes. Porque é um livro tão intenso, tão profundo e com certeza vai te ajudar nesse crescimento que eu estou aqui falando. De você se desenvolver, de você crescer diante do Senhor. Eu quero que você se conecte mesmo com essa palavra que nós vamos tratar aqui. Eu sei que a gente às vezes quer falar com o outro, quer conversar, quer dizer alguma coisa, às vezes até compartilhar alguma coisa que você está aprendendo agora. Mas, gente, por favor, preste atenção naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando. Não perca nada. Amém? Bom, vamos lá, vamos começar aqui, porque tem tanta coisa que eu poderia falar sobre isso, que eu até perguntei para o pastor Tiago e para a Idiara se eu tinha 2 horas hoje, mas eles não me deram, infelizmente. Na verdade, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá, eu estou contando aqui quanto tempo eu tenho. E é tanta coisa que eu podia falar sobre esse assunto que eu até fiquei na dúvida sobre o que a gente começaria hoje, porque nós vamos ter mais um episódio dessa série que começa hoje, no sábado que vem. Mas hoje eu vou começar por aquilo que é mais básico mesmo, aquilo que é mais fundamental de início. Quando nós falamos temor ao Senhor, muitas pessoas, quando ouvem uma palavra como essa, temor, logo pensam o quê? O que você pensa? Quero a sua interação. Medo. Alguém pensa alguma coisa diferente disso? Não, né? Alguém corajoso quer falar alguma coisa? Só eu para falar mesmo? Alguém mais? Medo só? Quer falar? Respeito. Muito obrigada. Amanda, gravei teu nome. Vai, mais o que, gente? Reverência. Mas o que? Alguém tem mais uma noção sobre o que você pensa? Eu falo temor ao Senhor. Honra. Muito bem. Mais alguém? Santidade. Quem falou? Você, não foi? Muito bom. Santidade. Mais o que? Tem uma palavra aqui que está faltando só, que aí eu termino. Autoridade. Muito bom, mas ainda é mais que isso. Obediência. Quem disse? Pelo amor de Deus. Obediência. Você está conectada, viu, irmã? Brincadeira, todos vocês contribuíram para mim. E é exatamente sobre tudo isso que temor é. Ninguém disse alguma coisa aqui que não seja. Mas há uma pessoa aqui no início, logo quando eu falou medo, né? Algumas pessoas, na verdade, falaram medo. E é justamente por aí que eu vou começar. A palavra temor, quando a gente usa ela, eu temo que aconteça isso. Ou eu tenho temor a isso. Geralmente nós usamos para explicar que nós estamos com medo de alguma coisa. Não é assim? Inclusive a palavra temor tem esse significado, medo. Mas quando a gente vai ver na Bíblia, também tem outros significados. Quais são os outros significados? Eu anotei aqui para poder te falar. Ter medo, amedrontar-se, reverência e venerar. São alguns, assim como outros que vocês disseram aqui também, dos significados da palavra temor ao Senhor. Então, quando você pensa assim, temor ao Senhor é eu ter medo de Deus? Não. Não nesse sentido que nós conhecemos sobre o que é medo, a ponto da gente sair de perto dele. Porque, gente, a Bíblia fala que nós, com o temor ao Senhor, nós somos chamados à intimidade com Deus. Então, temor não é uma coisa que nos afasta, temor é uma coisa que nos aproxima. Então, o que de fato é o temor a Deus? Eu peguei aqui uma parte do livro, inclusive, que você está lendo ou vai começar a ler, que diz assim, o John Bevere, o autor, ele fala da seguinte forma: o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus. É tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio da sua presença e a maravilha da sua palavra. Eu vou repetir. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus.
é tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e a maravilha da sua palavra. Também tem uma outra explicação que fala: temer ao Senhor é disposição absoluta de obediência. Você está vendo que temor fala sobre venerar, sobre adorar, sobre um respeito profundo. Você está entendendo? Sobre uma adoração sincera, uma reverência mesmo sincera, um respeito diante do Senhor. Isso tudo fala sobre o que é temor ao Senhor. E aqui ele fala, é você tremer profundamente com o privilégio de você ter a presença de Deus dentro de você. Gente, na antiga aliança, quando a gente olha aqueles homens carregando a presença, eles tinham cuidado. E esse é o tipo de medo que fala sobre o temor. Não um medo que nos distancia, mas um temor, um respeito que nos aproxima, mas com muito cuidado, porque não é qualquer coisa. É o próprio Deus, é a própria presença de Deus. Na antiga aliança, só pelo fato de tocarem de uma forma errada na Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus, homens morriam. E você pode falar, nossa, que Deus horrível, matou esse povo. Não, o povo tinha o pecado dentro deles. Hoje nós não temos mais, aleluia, glória a Deus. Mas antes, por causa do pecado, homens eram consumidos mesmo diante da presença de Deus. Quando o John Bevere dá esse exemplo, não nesse livro, mas se eu não me engano em uma pregação dele, ele fala assim, quando a gente olha para o sol, ele é extremamente quente. Eu nem sei quantos graus tem o sol. Se você estudar aí, você vai descobrir, eu não gravei. Mas se você olha o sol de longe, você sente um pouco do calor dele, não é assim? Mas quero ver algum homem chegar e pisar lá no sol, igual algum homem supostamente pisou na lua. Não tem como. Por que não tem como? Porque o calor do sol não faz o nosso corpo humano suportar. Não é assim, gente? O que acontece se você estiver perto do sol? Você, na verdade, não precisa nem chegar tão perto. Você é literalmente fulminado diante do sol. O sol é ruim? Ou você que não tem a capacidade de se chegar perto dele? Na antiga aliança era desse jeito. Os homens não tinham a capacidade de chegar perto de Deus. A presença era guardada em uma arca e tinha que ter todo o cuidado, gente. A arca deveria ser feita exatamente do jeito que Deus mandou Moisés fazer. Se não fosse, não ia rolar. Aí a gente olha para a antiga aliança que tinha esse nível de respeito, esse nível de reverência, esse nível de temor, esse nível de adoração. E a gente acha que hoje a presença em nós, a gente não tem que ter esse nível de reverência, esse nível de temor, esse nível de adoração, esse nível de respeito ao Senhor. É sobre isso que a palavra temor ao Senhor fala. Mas vamos lá, vamos equilibrar as coisas. Algumas vezes, na verdade, deixa eu explicar aqui primeiro melhor. A gente precisa, como crente, como cristãos, termos o equilíbrio de duas coisas: amor ao Senhor e temor ao Senhor. Se a gente exalta um e descompensa o outro, dá ruim. E eu vou te explicar isso aqui. Se a gente aumenta o nível de temor ao Senhor e o amor a Ele não acompanha, a gente vai começar a deixar de fazer as coisas por medo de Deus e medo real daquilo que Ele pode fazer, supostamente. Gente, um dia desses um pastor colocou uma frase no Instagram que eu vou tentar reproduzir aqui, que foi tão forte para mim, que ele disse assim: muitas vezes nós deixamos de viver uma vida de pecado, não por amor ao Senhor, mas pelas consequências do erro que aquilo pode trazer a nós. Nossa, eu fiquei pensando sobre isso. Eu vou repetir, vou falar com mais calma para você ouvir. Muitas vezes nós deixamos de viver uma vida de pecado, não porque nós amamos ao Senhor, mas porque a gente sabe das consequências daquele erro na nossa vida e a gente não quer colher. Quando eu li aquilo, eu falei, eita, pegou pesado aqui no meu coração. Pegou no seu? Porque, gente, eu vou abrir meu coração aqui. Às vezes a gente foge do pecado, não porque a gente ama a Deus e não quer desagradá-lo, mas porque a gente pensa, eu não quero colher o fruto do pecado. E aí você foge do pecado, não por causa do amor, mas por causa do temor. Temor sem amor te torna religioso. Literalmente, você começa a fazer as coisas por Deus ou deixar de fazer as coisas por Deus, dizendo que é amor, mas é um temor elevado, a ponto do amor não estar junto com você, e você começa agora a viver uma vida com Deus, com medo daquilo que Ele pode fazer, ou daquilo que Ele não vai fazer na sua vida, e você começa agora a viver uma vida com Deus de uma forma religiosa. Religião, gente, não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, destrói as pessoas. Olha só, abra comigo aí, se você trouxe a sua Bíblia no seu celular, se trouxe ela aí no papel, abra comigo aí em Isaías. Olha que texto fortíssimo.
Isaías capítulo 29, no versículo 13. Isaías 29, 13. Você achou? Isaías 29, 13. Tem algumas pessoas abrindo ainda, vou esperar. Aqui, só para você, enquanto você está abrindo e me ouvindo e contextualizar, é um momento onde a gente está vendo algo que o Senhor diz para o povo de Israel. Então, preste atenção no que ele fala para o povo de Israel. Isaías 29, 13. Todo mundo achou? Se você não está com a sua Bíblia, me ouça, mas com muita atenção. Diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim. Então, olha só, o povo está se aproximando. Está percebendo? Então, Deus está dizendo, esse povo até se aproxima de mim. E com a sua boca e com os seus lábios, até me honra. Até aí estava tudo bem, não é assim? Esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, com os seus lábios, me honra. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Olha que texto forte. Um povo que Deus estava reconhecendo, que eles estavam se aproximando dele, que a boca estava honrando a ele, mas o seu coração estava longe de quem ele era. E logo ele fala, o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Faço ou não faço? Crente faz ou não faz? Crente pode ou não pode? Geralmente as perguntas, gente, eu vou agora confrontar um pouquinho você e a mim. Geralmente aquelas perguntas que partem do pressuposto de crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo outro? Geralmente essas perguntas, elas partem disso daqui. Coração que não honra o Senhor, boca que até honra, mas coração que não honra e fica procurando saber mandamento de que pode ou não pode, enquanto a lei de Deus está no nosso coração. Até o Ravi acabou de receber ali a palavra de Deus, doeu um pouquinho, ele deu uma choradinha. Você está entendendo isso daqui? Então, gente, essas perguntas, crente pode ouvir música do mundo, por exemplo? Crente pode fazer tatuagem, por exemplo? Eu não vou ficar entrando nesses assuntos, não. E nem é a proposta de hoje, mas essas perguntas, gente, elas não estão, as respostas não estão do lado de fora, não. Você não tem que buscar do lado de fora. A Bíblia fala que agora a lei do Senhor está inscrita no meu coração e no seu coração. Quem escreveu foi o próprio Senhor. Então, se a gente quer honrar, quer agradar o Senhor, busca dentro. Percebe dentro. Será que isso é bom para mim? Será que você, Senhor, tem se agradado da minha atitude, das minhas formas de viver? Será que eu realmente estou honrando ao Senhor no meu coração? Ou eu chego aqui e falo, seja meu universo, Senhor. Aí chega lá e tudo é o teu universo, menos o Senhor. Dá um sorriso. É para sorrir sem vontade, entendeu? É só para o seu corpo entender que está tudo bem. Aí seu cérebro vai entender que está tudo certo, você vai receber a palavra de Deus de uma forma melhor. E, gente, eu estou dizendo isso com todo o cuidado do mundo, porque eu sei que palavras assim, elas realmente nos tiram de uma zona de conforto, e é uma palavra que eu também preciso ouvir. Às vezes eu fico muito pensando, será que eu posso, será que eu não devo, será que dá, será que não? E isso tudo, se eu for por esse caminho, é um temor elevado, onde que na verdade não é um temor ao Senhor, é um temor a mandamentos de homem, como está escrito aqui. Que maquinalmente aprenderam, o povo de Israel aprendeu os mandamentos, que não eram só os 10 mandamentos. Na nossa cabeça só são 10, mas na verdade todos eram resumidos em 10. Mas eram mais de 600 incisos da lei, onde dizia para o homem, deve, não deve, pode, não pode, se faz isso, vai colher disso, isso. Gente, leia o livro de Levítico que você vai ver o quão animador é viver naquela época. De verdade, lê lá. Começa a ler aquilo que Deus estabeleceu como lei naquele momento e você vai ver quantas coisas os homens e as mulheres precisavam se submeter. E aí Deus fala, olha, isso tudo os homens aprenderam maquinalmente. Pode, não pode, deve, não deve. Mas o temor mesmo diante de mim não está tendo. Está tendo só sobre momentos do que pode e do que não pode, se esquecendo de quem eu sou. Com o coração, parece que me honra, mas na verdade está me honrando só com os lábios, só com a boca, só da boca para fora. Você conhece essa expressão? E aí, gente, aqui nós entendemos então que uma vida de temor ao Senhor, onde o amor a Deus não anda junto, é igual à religiosidade. Mas o contrário também traz problema. Preste atenção, se você ama ao Senhor profundamente, absurdamente, mas não tem temor ao Senhor que acompanhe, provavelmente você vai ainda assim continuar vivendo uma vida de pecado.
Eu não sei se é nesse livro que o autor fala ou se foi em outro livro que eu li, mas tem uma história que eu também nem sei exatamente todos os detalhes, eu vou te contar mais ou menos como ela é. Tem uma história que fala de um homem que era cristão, que vivia com o Senhor, aparentemente falando, que amava ao Senhor, e não só aparentemente falando, mas profundamente falando, amava ao Senhor. E aí a Bíblia fala, não, esse livro conta, se não me engano é esse mesmo. Se você que já leu aí, talvez você me ajude. E a Bíblia, o livro fala que esse homem que amava ao Senhor, ele foi preso por infringir leis naturais. Quando ele foi preso, e aí lá ele começou a ter uma experiência com Deus, ele foi entrevistado por uma pessoa e falou assim, menino, como assim, você era crente, é cristão, como você está aqui dentro? E ele fala assim, eu amava ao Senhor profundamente, mas eu não respeitava, eu não tinha temor ao Senhor. Então a vida de pecado permaneceu em mim porque eu amava, mas não tinha temor. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 16, se eu não me engano, que o temor ao Senhor faz o homem não pecar, fugir do pecado. Então você entende? Amor e temor juntos. Amor elevado, temor abaixado, se assim você me entende, faz você viver uma vida de pecado, provavelmente. Uma vida de temor elevado e pouco amor faz você viver uma vida de religião. Aqui a gente junta os dois, a gente ama ao Senhor, respeita ao Senhor, não vive de acordo com os padrões desse mundo. Deixa o pecado para lá, porque agora a gente tem uma nova vida. Tá entendendo? Esse é o temor ao Senhor. Gente, abra comigo aí em Salmos 25:14. A gente vai ler um outro texto muito forte também. Salmos 25:14. Você achou? Diz assim, Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Essa palavra intimidade, ela quer dizer conselho confidencial, conversa familiar. Preste atenção aqui. Quem aqui abre a tua vida para a pessoa que você acabou de encontrar no ponto de ônibus? Existe alguém aqui, com exceção do seu Acácio? Brincadeira. Existe alguém aqui que abre a sua vida diante da... Eu estou me lembrando de outra coisa aqui. Existe alguém aqui que faz isso, abre a sua vida diante de qualquer pessoa que nunca viu na vida? Fala dos seus anseios, dos seus desejos, dos seus problemas, conta o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família. Alguém faz isso aqui, gente? Não. Para quem que a gente abre a nossa intimidade? Para os íntimos, para quem a gente conhece, para aquele que está próximo da gente, não é assim? Para aquele que a gente tem confiança, para aquele que a gente estabeleceu um relacionamento. Agora aquela pessoa, de alguma forma, ela tem uma intimidade que outras pessoas não têm. Aqui, cada um de nós temos um tipo de... Não que nós somos pessoas diferentes em cada momento, mas eu sou uma pessoa quando eu estou com o microfone na mão diante de um monte de pessoas que eu não conheço. Eu sou outra pessoa quando eu estou somente com amigos. Eu sou outra pessoa quando eu estou na minha casa. Eu sou outra pessoa quando eu estou só com a minha mãe e meu pai. Não é assim, gente? Então, dependendo de quem esteja com a gente não abre a nossa vida para essas pessoas. Para ter intimidade, precisa ter relacionamento. Não é assim? E aqui, o que eu acho incrível é que a Bíblia fala que existe a intimidade do Senhor. Ou seja, Deus não é Deus da mesma forma para todo mundo. E não é porque Ele muda. Ele permanece o mesmo. Só que algumas pessoas acessam essa sala privada que se chama intimidade. Não, você não está entendendo, ou talvez esteja reflexivo. A Bíblia fala que existe uma sala reservada, para a gente entender melhor, que é reservada da intimidade ao Senhor para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas que está escrito aí na sua Bíblia? Leia Salmos 25:14. Me diga, qual é esse grupo de pessoas? Hã? Os que o temem, está escrito de uma forma melhor, os que o temem ao Senhor. Tem algumas versões que falam aos amigos de Deus, mas a gente está falando mais do original da palavra, então é sobre temor ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor vão ter acesso à intimidade de Deus. E aí, gente, é por isso que acontece, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes na nossa vida a gente olha para outras pessoas e pensa, meu Deus, essa pessoa conhece tanto Deus, essa pessoa sabe de tanta coisa, essa pessoa vive tanta coisa, ela tem uma vida diferente. E será que Deus olhou para essa pessoa de uma forma diferente e quis agraciá-la com a sua presença?
Ou será que a pessoa que fez acepção de Deus e decidiu viver uma vida separada do mundo para poder buscar ao Senhor? E aí logo depois da vírgula fala que para esse público, para esse povo que teme ao Senhor e tem acesso à intimidade do Senhor, ele fala que a essas pessoas ele vai revelar os segredos da sua aliança. Aquilo que não é para todo mundo, não é porque Deus não quer que todo mundo acesse, mas é porque todo mundo não teme ao Senhor da mesma forma. Tem esse versículo em uma outra versão, quase que não sai, então eu quero falar em línguas aqui. Eita glória! Tem uma versão chamada The Passion Translate. Ela é em inglês, eu botei ela no Google Tradutor e ela diz assim: há um lugar privado no Senhor que é reservado para os que o temem, os que amam ao Senhor, onde eles se sentam perto dele e recebem a revelação das suas promessas. Há um lugar privado no Senhor que é reservado para aquele público que teme ao Senhor e ama ao Senhor, que respeita ao Senhor, que tem uma reverência ao Senhor, que tem uma disposição de obediência absoluta. Me pede o que quiser, eu faço. Quer o meu filho? Eu dou. Abraão. Você quer a minha vida? Quer o meu dinheiro? Eis-me aqui. O que acontece é que a gente não está pronto para viver esse tipo de vida não, gente, às vezes. Deus me disse um tempo atrás, dá teu relógio. Ai, meu Deus do céu, pai. Como assim? Eu acabei de comprar 2 meses de uso, o relógio que eu queria por tanto tempo. Inclusive, comprei no Paraguai quando eu vim aqui. Aí o Senhor, eu não moro em Cascavel para ir no Paraguai de novo de uma forma rápida. E nem tô com dinheiro para comprar outro. E aí Deus fala, dá o seu relógio e eu fico de mimizinho com Deus. Um relógio, uma coisa natural. E, gente, isso daí prova que o meu coração ainda precisa crescer muito. Isso aí prova que quando Deus ele me pede uma coisa, se eu não estou com uma disponibilidade de obediência profunda e absoluta a Ele, quer dizer que o meu temor ainda está muito pequeno. E quer dizer que essa sala aqui privada, eu estou um pouco longe. Tá entendendo, gente? Então, para esse tipo de pessoas aqui que realmente amam e temem ao Senhor, estão crescendo nisso. E como eu disse, eu sei que cada um aqui está em um contexto de vida, em um momento da sua vida. Às vezes, as pessoas aqui têm uma vida muito mais profunda com o Senhor, por anos, às vezes, ou até por pouco tempo, mas se entregou diante dele de uma forma que outras pessoas não se entregaram ainda e não cresceram ainda. Mas o Senhor alcança todo mundo, porque o desejo dele é igual para todo mundo. E aí, para essas pessoas que Ele quer que esteja perto, Ele chama para perto. Senta aqui, meu filho. Receba as revelações das minhas promessas a você. Gente, presta atenção, tem um exemplo na Bíblia que me choca muito. Além desse de Abraão, que eu poderia falar sobre ele, mas quem sabe no sábado que vem. Eu quero falar do exemplo de Moisés. Todo mundo aqui já conheceu a história de Moisés? Acredito que todo mundo. Se tiver alguém aqui, eu vou tentar explicar de uma forma bem breve para que você, se você não ouviu, você possa entender. Moisés, ele foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Não é assim? Só que Moisés, apesar de ser do povo de Israel, a Bíblia fala que quando ele era pequeno, ele teve que ser colocado em um rio, porque estava tendo perseguição dos meninos, lembra disso? E aí ele teve que sair da casa da família dele e foi morar onde? No palácio. Não é assim? A Bíblia fala que ele foi tido como filho da filha de Faraó. Gente, neto de Faraó. Faraó era o top, era o presidente daquele momento. Então o palácio tinha tudo que ele queria. Só que dentro dele existia um propósito, um chamado de Deus. Liberte o meu povo desse lugar. Abraão prontamente obedeceu. Você sabe que aconteceram algumas coisas aí, eu não vou entrar nesses detalhes. Ele acabou errando um tempo, enfim. Furou aí o que Deus queria para ele, mas depois ele volta para o Egito. E ele vai lá diante do faraó e fala, liberta o povo, e aí acontece aquilo, não vou libertar. Aí ele, beleza, então Deus vai mandar isso. Aí acontece aquilo, aí o faraó fala, beleza, agora eu vou deixar o povo sair. E aí faraó mente, não deixa o povo sair, e acontece aquelas 10 pragas. A gente não vai entrar nesses assuntos agora. Mas só para você entender. Até que chega um momento que finalmente o faraó liberta o povo. E aí quando o povo sai, gente, a Bíblia começa a relatar como é que foi a história desse povo no deserto. Um caminho que deveria durar dias, durou 40 anos. Lembra disso? E esse povo, ele começa a se revelar nesse lugar de deserto. Como estava o coração deles. Um povo que tinha aliança com Deus, um povo que Deus decidiu fazer aliança com eles. Só que nesse momento do deserto começa a ser revelado o coração deles.
E aí, gente, chega um momento, você provavelmente já leu ou já ouviu falar nessa história, passam-se anos, morre gente, nasce gente, acontece um monte de coisa que eu não vou falar aqui não. Mas passa um tempão até que Deus ele fala com Moisés. Moisés, é o seguinte, fala para o povo que a terra está ali e é deles. Vai você, um anjo vai abrir o caminho para que vocês cheguem até lá. Mas eu, o Senhor, não vou com vocês, porque esse povo é teimoso demais. Se eu estiver no meio deles, a minha presença santa vai consumi-los. E aí, gente, Moisés, ele simplesmente dá uma resposta que eu fico pensando que se Deus falasse para qualquer outro povo israelita daquele momento, qualquer outra pessoa, talvez a pessoa ia dizer, beleza, Deus, era tudo que eu queria, manda o anjo que eu tô indo. Só que, gente, a Bíblia fala em Êxodo que Moisés diz assim, eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. Um povo de Israel que temia ao Senhor de acordo com mandamentos que conheceu de homens, então não era um temor genuíno, e alguém que conhecia ao Senhor. A Bíblia fala, gente, que quando Moisés ele foi instruído por Deus para mandar retirar o povo do Egito, lá de Faraó, Deus ele sempre falava a seguinte coisa para Moisés dizer. Fala assim, Moisés, quando você chegar diante de Faraó, fala que o grande eu sou, que sou eu, está mandando o povo sair daqui e ir para o deserto para que me adore. Eu acho interessante que as pessoas acham que Deus estava querendo tirar o povo dali somente para levar para a terra prometida. Mas o objetivo de Deus era adoração, comunhão, relacionamento. A terra prometida era consequência. Então Deus ele está chamando o povo, falando, Moisés, fala lá, para que o povo saia daqui e me adore. Quando o povo saiu, gente, essa era a proposta de Deus. Pararam no Monte Sinai. A Bíblia fala que Deus chamou Moisés, explicou tudo, falou o que tinha que fazer para o povo. Moisés desceu e falou, pessoal, é o seguinte, vamos nos santificar, porque daqui a 3 dias o Senhor vai aparecer para a gente. O Senhor vai falar com a gente. E aí a Bíblia fala, gente, que Deus queria chamar aquele povo de sacerdote. Sacerdote é o quê? Povo que tem relacionamento com Deus. Deus queria que cada um daquele povo, daquelas milhares de pessoas, fossem amigas dele. Só que a Bíblia também fala que no dia que o Monte Sinai começou a tremer, começou a ter trovões e tudo mais, fumaça, o povo olhou para aquilo e ficou com medo. E falou assim, Moisés, faz o seguinte, fala você com Deus, a gente não quer falar não. E aí você fala, ouve e depois fala pra gente. Então olha a diferença, um povo que não conhecia a Deus, que não queria a Deus, que tinha medo de Deus, medo que afasta, não temor que aproxima. E Moisés, que não conhecia só de longe, mas que ouvia a voz do Senhor, que tinha intimidade com o Senhor. Aí você vai vendo, gente, como é que a vida desse povo foi acontecendo no deserto. Gente, preste atenção, o mar se abriu. Alguém já viu o mar se abrindo aqui? Não. O mar se abriu. Se eu visse o mar se abrindo, se você visse o mar se abrindo, talvez seria muito mais fácil você crer em Deus. Aquele povo viu o mar se abrindo. 3 dias depois, hoje é sábado, na terça-feira eles já estavam falando, brigando com Deus, dizendo, cadê a água? A gente quer beber água. Era mais fácil então ter deixado a gente no deserto para morrer lá, pelo menos lá tinha água. Pelo menos lá tinha lugar para a gente ser sepultado. Muito obrigado. Então um povo que não sabia quem Deus era, que estava de olho só naquilo que Deus faz. E isso não é temor ao Senhor. E quantas vezes a gente não está de olho só nas mãos do Senhor, falando, Deus, se você não fizer por mim, se você fizer por mim, ai, como eu vou te amar. Mas também se não fizer, se prepara, porque aí eu não quero nem te buscar. Aconteceu uma tragédia na minha vida, nem na igreja eu apareço, para que eu vou? Eu tô rindo porque é uma coisa bem profunda, bem intensa de se ouvir. E aí, gente, a gente se torna filho mimado. Eu não sei aqui se você foi mimado quando era criança. Talvez nem você se lembre. Mas quando a gente vê uma criança mimada no shopping, sei lá, no mercado, aí na rua, a gente olha para aquelas crianças que ficam gritando e emburrando e batendo o pé e se jogando no chão só para poder pedir alguma coisa para o pai e para a mãe. Se a mãe e o pai faz, pronto, vira o santo. E se a mãe e o pai não faz, fica mimado. Não fica mimado se o pai faz, né? Mas se o pai e a mãe não faz, fica emburrado. Não quer saber mais, não quer viver mais com os pais. Fica chateado, não quer falar. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida assim com Deus, buscando aquilo que Deus pode fazer com as suas mãos e se esquecendo do coração de Deus.
E esse povo de Israel, gente, a Bíblia vai falando e vai relatando os 40 anos que foram acontecendo isso, até que chega esse grande momento. Deus, depois de acontecer tanta coisa, Moisés, gente, ele o tempo todo intercedendo pelo povo, até que chega esse momento aqui, Deus fala: Moisés, meu filho, vai, esse povo tá teimoso demais, entra lá, eu vou enviar o anjo, tá tudo certo, porque a terra que eu prometi, eu vou dar, o meu lado na história eu vou cumprir, mas o povo não vai me ter. Eu queria que todo mundo estivesse perto, todo mundo fosse sacerdote, todo mundo fosse meu amigo, todo mundo me temesse com a boca e com o coração, honrasse com os lábios e com o coração, mas esse povo não quer. E aí, gente, se fosse eu, talvez eu olhar para aquilo que eu estou esperando há 40 anos da minha vida, que nem tenho isso de idade, mas eu estou esperando a minha vida inteira, e eu olho diante do Senhor, Deus fala: é teu, eu talvez nem ia pensar em mais nada, talvez você nem ia pensar em mais nada. Mas aqui Moisés fala: eu não estou nem aí para o prazer temporário que a terra prometida pode me dar. Eu estou aí para o prazer eterno que só você pode me dar. Coisas não satisfazem o meu coração. Pessoas não satisfazem o meu coração. Isso é bom, isso é algo que você quer me dar, porque Deus, gente, quer que a gente viva uma vida em abundância, de tudo. Mas quando a gente vê uma situação como essa, essas coisas, elas não falam mais alto do que a própria presença de Deus em nós. Eu quero que você abra comigo rapidinho em Hebreus, no capítulo 11. A gente vai ver aqui um texto que eu amo. Hebreus capítulo 11, no versículo 24. A gente vai ver aqui sobre algo que o autor fala sobre Moisés. Olha só, Hebreus 11, 24. Você achou? Eu vou ler na versão King James, pode ser que seja um pouco diferente da sua versão, mas preste atenção. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Ele, Moisés, por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua gloriosa recompensa. Preste atenção, gente, aqui o autor está dizendo que Moisés, ele tinha tudo que ele queria. Ele era o único que poderia reclamar daquilo que estava vendo no deserto, porque ele era o único acostumado com outro tipo de vida. O povo de Israel era escravo, não tinha o que reclamar, estava livre agora, mas continuavam reclamando, porque não tinha Deus como o Deus da vida deles. Tinha um Deus como aquele todo-poderoso que pode fazer por mim, mas não aquele que é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Senhor. E aqui Moisés era o único, gente, que poderia dizer: eu estou cansado dessa vida, eu vou voltar para... Ele podia dizer: eu vou voltar para o Egito, porque lá era melhor para mim. Lá eu tinha um palácio, eu tinha todos os servos que eu queria, eu tinha tudo que eu precisava, toda a comida que eu desejasse, ela aparecia diante da minha frente. Eu não tinha problema com nada. Mas o único que não reclamou em momento nenhum. Por quê? Aqui a Bíblia fala por quê. Nesse versículo de Hebreus. Lá, talvez em Êxodo, a gente não entende muito bem. Mas em Hebreus fala que por amor a Jesus, a presença de Deus, ele julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. A minha desonra não se compara à riqueza que eu vou ter daqui a pouco. E aí ele fala: porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Gente, a gloriosa recompensa de Moisés não era uma terra, porque se fosse, o Egito era melhor. A gloriosa recompensa de Moisés era a presença de Deus, a ponto dele dizer: se a sua presença não for comigo, eu não vou. Aqui nós vemos um exemplo, gente, de uma pessoa que honrava ao Senhor, que tinha temor ao Senhor, que tinha amor ao Senhor, e um povo que só buscava os afazeres das mãos do Senhor. A ponto de chegar em Salmos, e olha só o que a Bíblia fala, não precisa abrir não. Salmos 103:7 diz o seguinte: Ele, Deus, fez conhecidos os seus caminhos, a sua vontade, os seus planos a Moisés, mas os seus feitos aos filhos de Israel. Preste atenção aqui, a Bíblia está dizendo que para Moisés, Deus revelou o seu plano, Deus revelou a sua intenção. Deus, inclusive, chamou Moisés de amigo. Não era todo mundo que Deus chamava, não. Você vê no Velho Testamento toda hora Deus chamando alguém de amigo? Não, eu me lembro só de 2, Moisés e Abraão. Por que será? Porque Deus, ele queria só eles de amigo? Não, também.
Mas é porque aqueles dois ali decidiram obedecer ao Senhor de uma forma diferente, viver com o Senhor de uma forma diferente. E a Bíblia fala que para esse Moisés, Deus revelou o seu coração. Para os filhos de Israel, só conheciam o poder das suas mãos. Será que nós estamos realmente conhecendo o Senhor de coração, sentando perto dele por causa do temor ao Senhor e conhecendo a intimidade ao Senhor? Ou só vendo o que ele está fazendo por aí e reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, mas sem ter vida com Deus? Esse livro, gente, o temor do Senhor, ele nos convida justamente para uma vida próxima ao Senhor. Para uma vida que você não vai viver mais de acordo com o que Deus faz ou deixa de fazer. Essas coisas nem importam mais. Eu estou dando aula no Rema e eu estou vendo alguns alunos meus aqui e eu falei dentro de sala de aula. Tem um momento na presença de Deus que você está com o Senhor que você não tem a cara de pau de pedir nada. Porque você olha para o Senhor, não com seus olhos físicos, né? Mas você está aqui em um momento de oração e você pensa, o que eu poderia pedir? Nesse momento, não tenho o que pedir. Eu lembro que eu ouvia isso, meu pastor dizendo, e eu olhava para aquilo como uma situação muito longe de mim. Eu nunca tinha tido um momento onde eu entrei em oração que eu não pedia nada ao Senhor. Toda vez que eu ia orar, era pedindo alguma coisa. Só que o meu pastor começava a dizer, eu tenho anos que eu não peço nada ao Senhor. E eu ficava olhando, gente, quem é você, Moisés? E ele falando, eu tenho anos que não tenho uma oração de petição, uma oração pedindo alguma coisa a Deus, porque quando eu estou diante dele, eu não tenho a cara de pau de pedir nada. E eu comecei a olhar aquilo ainda um pouco longe da minha realidade, e eu comecei a falar, meu Deus, assim como o meu pastor conhece, ao Senhor eu quero conhecer. Eu quero chegar nesse nível que você não precisa pedir nada. O Senhor, ele tem prazer em realizar os desejos do meu coração e do seu coração. Eu nem preciso pedir. Aí acontece o que Jesus fala, gente, pelo amor de Deus, não se preocupem com o que você vai comer, não fica pedindo sobre roupa, sobre comida, não pensa no dia do amanhã. Quem se preocupa com essas coisas são os gentios, ou seja, aquele povo que nem conhece quem Deus é. Aí eles se preocupam, e precisam mesmo se preocupar. Mas eu e você que temos o Senhor, é Jesus, eu estou parafraseando o que ele disse, nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque quando a gente está nesse lugar de buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as demais coisas, elas simplesmente acontecem. Você não pede, ela chega. Por isso que quando meu pastor fala, eu tenho anos que eu não peço nada ao Senhor, não quer dizer que Deus não dava nada para ele há anos. Quer dizer que ele não tinha nem a coragem de pedir alguma coisa de Deus, porque ele estava nesse lugar de satisfação no Senhor, de uma forma tão profunda, que ele não conseguia pedir nada. Mas mesmo não pedindo nada, Deus é aquele que concede os desejos no nosso coração. Ele inclusive tem prazer em fazer isso. Amém, gente? A proposta mesmo desse assunto, temor ao Senhor, não é ter medo, não é sair correndo. É literalmente, venha para perto. Existe uma sala privada que só entra quem tem temor ao Senhor. E dentro dessa sala, eu compartilho a minha intimidade. Você não vai conhecer mais só os feitos da minha mão. Você vai conhecer as minhas intenções, o meu coração, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo para você, as minhas promessas para você, agora você vai conhecer. Deus está convidando a mim e a você para um lugar como esse. Literalmente, gente. Eu creio que não foi à toa que o pastor dessa igreja, o pastor Tiago, pediu para que a gente entrasse num assunto como esse. É um tempo da gente nos aprofundarmos em um relacionamento com o Senhor vivo. Não só de ouvir falar, como eu disse aqui no início. Eu sei, como eu disse, tem pessoas aqui que estão crescendo nisso ainda, e Deus está te chamando para continuar crescendo. Como eu falei lá na visão de Ezequiel, tem umas pessoas que estão com a água ainda no tornozelo. Já está sentindo um pouco, nem sabe muito bem como é. Talvez tenha medo ainda do sobrenatural. Mas vai caminhando, porque, gente, o melhor lugar para se estar é o lugar que a gente perde o controle. É o lugar que a nossa vida nem importa mais. É o lugar que literalmente Deus fala, me dá isso, eu te dou, Senhor, porque do que isso importa? Quando eu fui resistente em dar um relógio que Deus pediu para eu dar para uma pessoa, isso prova que eu ainda tenho controle de muita coisa na minha vida. E aí eu quero que você pense sobre essas coisas e realmente o coração de Deus, ele está realmente aberto, te convidando, me convidando para um relacionamento mais profundo, para uma vida de experiência com Deus. Porque, gente, de verdade, vir para a igreja e não viver com Deus não adianta de nada. Inclusive, isso pode ser até o momento de que o diabo aproveita uma oportunidade para depois te tirar da igreja, te dizendo que nada está acontecendo.
Mas Deus, Ele tem o desejo de trazer você para cá e realmente fazer você viver com o Senhor. Esse é o desejo dEle. Eu vou terminar e eu vou pedir, por favor, para o louvor já ir vindo, enquanto você se levanta. Por favor, se levante. Eu vou terminar esse momento aqui que a gente está tendo com uma citação de Jeremias, onde ele, como profeta, falou algo que era o próprio Deus dizendo. E eu vou repetir essas palavras do profeta Jeremias a você, que são as mesmas palavras que o Senhor quer trazer aqui para mim e para você. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12, fala assim: então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Gente, essa é a proposta de Deus. Será que nós estamos com o nosso coração realmente buscando ao Senhor? Querendo o Senhor? Se ainda não estamos, essa é uma noite de a gente alinhar o nosso coração diante de Deus e o temor, deixar esse temor crescer. Essa reverência ao Senhor crescer. Onde as coisas não importam mais, e eu estou te falando isso de todo o meu coração, não é da boca para fora não. Coisas simplesmente perdem o valor diante da presença de Deus. Em um momento como esse, gente, a gente é conduzido às vezes a nos portarmos diante do Senhor da forma como nós estamos nos sentindo. A gente está aqui na igreja e às vezes a gente simplesmente ignora que a gente está em um momento como esse santo, não porque esse lugar, essa parede, alguma coisa aqui é espiritual demais, não, é porque nós somos seres espirituais, nós somos santos. A presença de Deus está dentro de nós e às vezes a gente chega nesse lugar pensando em tanta coisa que não está acontecendo na nossa vida e a gente não tem nenhuma motivação de levantar o nosso braço. Às vezes a gente fica com vergonha de fazer isso. Eu tinha vergonha de fazer isso. Eu ia para a igreja quando eu era bem novinha e às vezes eu ficava com vergonha de levantar minha mão para adorar o Senhor. O medo travando, a vergonha travando, às vezes a insatisfação com as coisas da vida travando a gente. E a gente deixa o nosso corpo governar sobre quem deveria governar, era o nosso espírito. E a gente está diante do Senhor, podendo adorar o Senhor. E gente, olha, eu vou falar mais uma coisa. Parece que há um tempo atrás, as pessoas viviam em um extremo. E parece que hoje a gente está vivendo em outro. Há um tempo atrás, as pessoas só oravam com o joelho no chão. As pessoas só oravam ajoelhadas diante do Senhor. E aí até viviam em um certo extremo, porque elas não entendiam que podiam manter um relacionamento em qualquer lugar. Tá no banco, tá orando, tá na escola, pode falar com Deus, tá na faculdade, pode falar, tá no trabalho, pode falar. Não precisa parar tudo, se ajoelhar no meio da sala de aula e falar: com licença, professora, com licença, galera, eu vou orar. Não precisa disso. Antes o povo, ele entendia isso. Eu só oro quando eu só posso orar quando eu me ajoelhar diante do Senhor. Aí eu falo com Deus. O povo via isso por religiosidade. Mas parece que agora a gente está no outro extremo. A gente não ajoelha mais diante do Senhor. Gente, isso daqui você pode pensar: isso é religiosidade demais. Não, é uma atitude do seu corpo de rendição ao Senhor. Assim como levantar suas mãos. Você fechar os seus olhos e se conectar com o Senhor. Às vezes as pessoas falam: ah, não precisa disso, pra que isso? Olha, se você ficar com esse pensamento, você está perdendo muito, não faz ideia do quanto. É tempo da gente voltar mesmo a fazer coisas que talvez vocês que são mais velhos, que eu estou vendo que aqui o culto de jovem foi invadido por pessoas que se acham jovens e que de fato são. É tempo da gente se ajoelhar diante do Senhor. Você que nunca ajoelhou, nunca levantou a mão, é tempo da gente se render diante do Senhor. A pessoa que está aqui cantando, seja lá quando for, não só hoje, não precisa, com o microfone na mão, falar: levanta a sua mão, fecha o seu olho. Isso aí é uma coisa que parte voluntária de nós, porque nós estamos diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador. E o que eu posso fazer diante disso? Quando eu fecho os meus olhos, eu tento me conectar, não em pensamentos daquilo que está acontecendo na minha vida. Eu começo a pensar: gente, eu estou diante do Senhor. Como o Senhor está me vendo agora? A Bíblia fala que Ele tem prazer, gente, no nosso coração. Ele tem prazer em mim e em você. É o prazer dele. Ele me criou, te criou para ter prazer. E o Senhor pode estar rindo diante de nós e a gente está aí de olho aberto, olhando para o lado, conversando, indo no banheiro. E não tem nada a ver, não está tudo bem ir ao banheiro. Mas vai ao banheiro 50 vezes, vai beber água 53 mais vezes. Como dizem alguns pregadores, parece que comeu carne seca durante o culto, que está com tanta vontade de beber água toda hora. E não tem problema aí, uma vez se precisa, está tudo bem. Mas às vezes a gente se desconecta e fica só deixando o tempo passar. Em momentos que o Senhor quer se revelar,
Você fica perguntando, Senhor, o que eu faço? Senhor, qual que é a resposta? Senhor, e Deus em um momento começa querendo dizer e você está aí. Receba. Ai, gente, eu falo tudo isso, mas como eu disse ontem em sala de aula, o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Então eu me confronto junto contigo, mas é Deus mesmo nos motivando a sair de um lugar de conforto natural para ir para um conforto que é eterno. E esse daqui não se compara com o outro. Amém, gente? Vamos provar e ver que o Senhor é bom. Eu não sei que música o pessoal do louvor preparou aí, se preparou algum, se não preparou, preparou, né? Eu quero que a gente cante e com esse entendimento eu quero que você se renda ao Senhor de uma forma que você nunca fez na vida. Pensa assim, se hoje fosse meu último culto ao Senhor, o que eu faria? Se hoje saímos daqui, a trombeta tocou, a gente foi para o céu, como é que você adoraria o Senhor? Essa é a intenção de fazer isso agora. Em momentos assim, gente, o céu pode descer aqui e às vezes a gente perde muita coisa. Não porque Deus não está disposto a fazer o céu descer, o fogo cair, as manifestações do Espírito virem, palavras de sabedoria e de conhecimento. Não é porque Deus não quer, é que às vezes a gente não está conectado para receber. Então pensa, se hoje fosse meu último culto diante do Senhor, eu estou diante do seu trono, como é que eu me portaria? Essa é a inspiração para esse momento. Então cante com todo o seu coração. Se você não conhece a música, ore em outras línguas diante do Senhor, fale palavras de amor. Não é possível que a gente não tenha nada para entregar ao Senhor depois de tudo que Ele entregou para mim e para você. Amém, gente? Então vamos lá, vamos adorar o Senhor nesse momento juntos e o Senhor está se movendo no nosso meio.